Palavra, pensamento, pólvora. Face, frente, fogo. Antes, amanhã, agora. Bonito, beijo, bobo. Tenso, toque, tarde. Cor, cheiro, canto. Lábios, língua, longe. Espada, ego, espanto. Solidão, sempre saudade. Vai, vem, vontade. Instante, instinto, intenso. Dolorido, duvidoso, denso. Rasgue, risque, reflita. Mate, morra, minta. Grite, goste, ganhe. Aprenda, arrependa, apanhe. Suavemente sorria, prazerosamente poesia. Olá, este é o Pergunta e hoje estamos aqui com o representante da Elo Editorial, Maurício Fanfa, para conversar um pouquinho com a gente a respeito de fundamentos de editoração, como que é a construção desse caminho e os rumos que a Elo tem desenvolvido. Tudo bom, Maurício? Tudo bem demais, muito obrigado aí por estar representando a editora aí no programinha de vocês, no programa de vocês, fico bem faceiro, acho show de bola. Maurício, fala um pouquinho pra gente, quem é o Maurício? Olha, eu sou um cara que tá aqui hoje, que existe nesse espaço delimitado e que faz as coisas por aqui e que as coisas fazem e se vêm e se vão. Bacana. Diz pra gente assim, por que vocês tiveram essa atitude de criar a Elo ao invés de buscar uma editora já consolidada e tentar desenvolver a experiência numa editora já criada? A gente começou a fazer as primeiras reuniões do que viria a ser a Elo Editorial por volta do começo do terceiro semestre do nosso curso. Isso era 2012. Março de 2012, abril de 2012, a gente estava encaminhando as coisas assim. E a ideia foi justamente colocar em prática as coisas que a gente estava aprendendo no curso, né? Por causa que na época o LAP ainda estava se estruturando, a gente não tinha a editora do curso, a gente tinha pouco lugar para colocar em prática as coisas fora dos trabalhos práticos das disciplinas, né? E a Elo sendo uma coisa, a gente criou ela com a ideia de ser algo por fora da universidade, ou seja, já era para levar um pouco do nosso conhecimento para um trabalho prático na mão mesmo, assim, do que pode ser uma revista, do que pode ser um livro, do que pode ser editar. De uma forma diferente do que a gente estava fazendo e refazendo na universidade. Ou seja, tentando levar para fora, sabe, o que a gente estava vendo aqui. Sim, a ideia de desenvolvimento surgiu assim de uma pessoa especial. Conta um pouquinho a respeito de quem integra a Elo e que trabalho vocês desenvolvem, a divisão. Hoje em dia nós somos 11 formalmente da Elo, mas nós começamos sendo uns 15 ou mais ou menos uns 16, basicamente a forma como a coisa começou. Dois ou três colegas estava querendo bastante fazer alguma coisa prática, querendo bastante criar uma revista, querendo bastante falar sobre ficção, colocar textos para circular, e a gente começou a discutir sobre isso em roda de conversa, no banquinho ali do Bar do 20, e aí eventualmente a gente publicou essa ideia no grupo da turma, e o pessoal começou a pilhar e a gente marcou um encontro. Vamos se encontrar na saída da aula tal. Na época a primeira e a segunda turma estavam tendo aulas juntas em função dos professores. Vamos se encontrar depois da aula tal e vamos conversar um pouco sobre isso. E nessa reunião foi mais ou menos umas 16, 17 pessoas assim que estavam muito interessadas. A gente acabou marcando uma outra reunião para discutir um pouco mais a fundo a coisa, e a partir daí foi esse pessoal, alguns saindo, outros entrando, todo mundo compartilhando as ideias e criando o produto que a gente tem. Legal. E questão de divisão de trabalho, vocês trabalham todos juntos ou cada um tem uma função específica? Como é que funciona assim? Cada um tem as suas funções específicas, só que essas funções específicas elas são atribuídas de uma forma voluntária, digamos assim, e de acordo com a área de interesse de cada um, né? O que eu posso dizer também é que algumas pessoas assumem mais de uma função em virtude do fato de ter bastante coisa para fazer, né? E a gente se distribui a partir da demanda, sabe? A ideia era montar revista, pensamos no produto revista, e a partir da demanda da revista, do Bang, a gente foi criando, bom, alguém precisa diagramar, tal pessoa gosta bastante de diagramar, é muito bom em diagramar, essa pessoa acabou assumindo essa função, e foi indo por aí. E a respeito da Bang, como é que funciona? Vocês publicam autores independentes ou somente autores novatos? Tem alguma linha ou vocês fazem análise do texto e esse texto é bacana, vamos publicar? Como é que funciona? A gente tem um período para recebimento dos textos, onde a gente aceita textos de todo lugar. Como a Elo Editorial é uma editora aqui de Santa Maria,
a gente divulga ela mais aqui na região e, por consequência, a gente seleciona mais autores aqui da região, mas o regulamento é aberto, a gente já recebeu textos até do exterior. Vindo esses textos, a gente tem uma equipe de seleção que lê esses textos de uma forma e cria uma avaliação cega, faz uma avaliação cega em cima desses textos. Ou seja, a gente avalia por alguns requisitos, mas sem, por exemplo, levar em conta se o autor é novato ou não. Por ser um regulamento abrangente, por ser um regulamento que abre espaço para pessoas que são novatas, em maioria a gente publica os novatos e a gente tenta sempre dar preferência pelos novatos para colocar esse pessoal que não costuma publicar na roda também dos escritores publicados, né? Legal. E me diz assim, a questão de publicação, vocês também são autores publicados na Bang ou é só gente de fora, vocês fazem só o trabalho mesmo de publicação? No primeiro Bang literário, 2 da equipe também publicaram, mas passaram por todo o processo, assim como os outros autores. Só que como haviam poucos textos submetidos, como era o primeiro, a gente deu a liberdade dos editores também enviarem textos para serem selecionados também. Passando pelo processo, a gente foi selecionado. Mas a partir do momento que o Bang número 2 e o Bang número 3 receberam bem mais textos, a gente notou que não faria sentido se autopublicar e agora a gente acaba dando preferência para o pessoal que vem de fora. E Maurício, nesse contexto da Bang, por que publicar autores, dar prioridade para autores iniciantes? O mercado editorial atualmente dá prioridades para autores já renomados. Quem é publicado é quem já publicou e quando publicou, vendeu muito. Então é normal um autor iniciante não ter espaço nenhum. Então a gente acaba tendo um cenário de livros nacionais que publicam muito do mesmo, muito do que já sabe que se vende, e isso acaba cada vez mais deixando para baixo o autor que não começou ainda. Ou seja, isso mata o que não começou, isso acaba com as coisas que poderiam existir. É um conceito chamado bibliodiversidade, que a gente tem que valorizar uma diversidade de temáticas diferentes, de livros de temáticas diferentes, de autores diferentes. A ideia é que tu não tem uma prateleira de livros que todos eles falem sobre a mesma coisa. Tu tem uma prateleira de livros na tua casa com várias ideias diferentes, várias coisas diferentes, com um autor super famoso, com um autor regional também. Puxa, eu duvido que 90% das pessoas que gostam de ler aqui na cidade, que compram livros, tem um autor regional na sua prateleira, sabe, em casa. E o Bang vem para quebrar um pouco isso e para tentar colocar o autor regional, o autor pequeno, o autor novato. O autor pequeno não, são grandes autores, mas o autor considerado pequeno pelo mercado, também na prateleira das pessoas, entendeu? Para meio que disputar esse espaço com os grandes autores que movimentam esse mercado editorial, sabe? É muito importante que a gente leve em conta esse tipo de coisa, porque enquanto editores, é uma obrigação quase moral da nossa profissão trabalhar também para criar um cenário melhor do conhecimento e da informação que a gente tem circulando nos livros que estão na nossa casa e nas bibliotecas, etc. A moça carrega um filho. O feto se alimenta dela. Depende inteiramente da mãe para viver. É algo valioso que ali cresce e se desenvolve. E é esse algo que dá importância, sentido ao corpo, antes vazio. Agora tudo que a mulher é pelo filho. Agora a moça tem um filho, e isso não pode mudar. O fato beira a verdade absoluta. Beira. Dentro de seu corpo há um ser tentando destruí-la. É um bicho nojento que começou o mínimo e agora já dá sinal da importância. É um vírus que a come por dentro, dia após dia, que come toda e qualquer parte de tudo que a mulher tem. É como uma tênia, uma solitária, um micróbio qualquer. É uma cicatriz que cresce de dentro para fora. Me diz assim, quando vocês começaram a Elo, a experiência que vocês tinham era... Alguém tinha trabalhado já com algo do ramo ou era só a experiência do curso? A gente tinha alguns colegas que tinham trabalhado de uma forma técnica, assim, com editoração gráfica e coisas do tipo, e alguns colegas que já tinham trabalhado com comunicação em outras instituições, como, por exemplo, sei lá, relações públicas de alguma empresa ou coisas do tipo. E algum pessoal também que fazia parte dela no começo estudava também jornalismo na Unifra. Mas nada específico em editoração. Ninguém ali tinha experiência nenhuma em fazer uma revista exatamente como a gente fazia, uma revista de literatura. E assim, durante esse processo de criação da Elo, vocês se inspiraram em um trabalho que já é desenvolvido por alguma editora ou por alguém, uma personalidade em especial?
Eu não tenho certeza agora se é a editora universitária da USP ou da UFRJ, mas é algum pessoal do Sudeste que tem um curso de editoração lá também, é uma universidade federal, se eu não me engano, e eles publicam uma revista chamada Originais Reprovados, que foi a nossa primeira inspiração assim pro Bang. O pessoal entrou em contato com ela quando foram pro Fórum Nacional de Editoração lá e conheceram essa revista e trouxeram ela como um exemplo. Foi uma inspiração primária assim pra gente. Aí, a partir disso, a gente acabou puxando umas outras ideias, um pouco do que muito aconteceu de movimento literário no Brasil de poesia marginal, dos anos 70 e 80, em que os escritores mais novatos não se viam representados, eram obrigados a imprimir coisas baratas, xerocadas, etc e tal. A gente puxou um pouco daí também para montar o Bang como ele é. Por exemplo, a Originais Reprovados é uma coisa... Eles têm um sistema muito parecido com a gente, mas é mais uma revista sobre literatura do que uma revista de contos e poesias, entendeu? Então a gente pegou um pouco dali, a gente pegou um pouco dessa ideia de autores que publicam de forma pequena, autores que publicam juntos. Existe um livro que eu conheço, mas eu sei que era todo um movimento de vários autores se juntarem e publicarem livros na década de 70, 80. Então eram livros sem registro na biblioteca, eram livros sem ISBN, eram livros marginais mesmo, tipo, que eles imprimiam e distribuíam da forma que eles conseguiam. Então a gente pegou um pouco da inspiração daí também. A diferença é que nesse caso, normalmente era um ou outro autor que fazia a função de reunir os autores. Aqui a gente está realizando formalmente o trabalho de um editor, tentando angariar esses textos e essas poesias e etc. todas nessa publicação. E me diz assim, o curso em si, quando tu entrou, assim, tu tinha uma visão, digamos, do curso. Hoje, ele te proporcionou a base que tu precisava, tu encontrou o que tu precisava dentro do curso, ou tu sentiu essa necessidade de faltou alguma coisa, podia ter sido melhor aproveitado algum recurso, enfim. Conta um pouquinho da tua experiência. Eu posso dizer que do conhecimento que a equipe tem e colocou dentro do Bang Literário, a maior parte não veio de dentro do curso. A maior parte a gente teve bastante que correr atrás, a maior parte a gente teve que bastante assistir tutorial, uma boa parte do pessoal fez cursos de design gráfico, por exemplo, por fora e coisas do tipo. Mas eu diria que houve sim um embasamento até para a gente ter se montado aqui dentro do que a gente aprendeu do curso, né? Mas, por exemplo, uma coisa que a gente teve muito que correr atrás e que no curso a gente não tinha aprendido até então e muito pouco vimos depois, era, por exemplo, questões de direitos autorais, direitos morais e de cópia dos autores e de como deixar isso claro num regulamento que abrangesse os autores que a gente está selecionando. A gente muito estudou sobre legislação de publicação, muito pouco estudou sobre legislação de publicação no curso, buscamos bastante isso por fora. E algumas coisas, inclusive, de administração da nossa marca, a gente teve que procurar também sobre a administração da nossa marca, por causa que a gente passou por uns dramas, assim, a editora tinha um outro nome quando ela foi formada, e deu um conflito porque existia um outro pessoal que usava esse nome também. E aí isso é uma coisa também que a gente teve que correr por fora. E bastante do que eu considero a nossa ideologia, assim, enquanto editores de publicação, por causa que o editor, ele seleciona o que as pessoas vão ler, ou seja, ele também é um formador de opinião, enquanto um comunicador é, em geral, nós todos. Ou seja, o que a gente seleciona para colocar no Bang, as pessoas vão ler e representam a nossa imagem, representam a imagem dos autores, representam a imagem da cena literária da cidade, não em totalidade, mas no que o Bang abrange. Ou seja, realizar a seleção desses textos é um processo também bastante teórico. Então a gente acaba selecionando, por exemplo, a gente não vai publicar autoajuda no Bang Literário, sabe? A gente não vai publicar romances adolescentes copiados do que for do exterior no Bang Literário. E a gente nunca, de forma alguma, vai publicar o original do Crepúsculo, entendeu? Então a gente sempre buscou por entender de uma forma mais embasada o que a gente estava publicando. E isso é uma coisa que a gente aprendeu muito na marra. O primeiro Bang não ficou tão bom, a seleção de textos, tanto pela falta de textos que foram enviados, que não foram tantos, quanto pela falta de critérios que a gente tinha elaborado entre nós, como uma unidade de editores. O segundo Bang melhorou, o terceiro Bang eu considero que está muito legal, e para o quarto a gente espera que esteja melhor ainda. Que é uma questão de, tipo, entender que aqui dentro também tem muita gente escatológica, muita gente pornográfica, entende? E tem que estar aí dentro também, porque não adianta a gente ficar pegando alguém que fala de amor e não pegar alguém que fala de alguma coisa dentro do amor, tu me entende? A gente vai ficar falando sobre isso, nós precisamos ser editores que selecionem, sabe? Isso é muito importante.
Maurício, eu quero agradecer muito a tua presença aqui, por estar representando a Elo. Acredito que foi assim, é tão interessante conhecer algo que é filho de Santa Maria, uma ideia que surgiu aqui dentro da faculdade. Então, assim, parabéns pela iniciativa de vocês, foco e muito sucesso nessa caminhada aí para Elo alçar voos cada vez maiores. Obrigada. Gente, eu que agradeço demais. Se eu puder dar um recado Fica à pra vontade. galera que tá nos ouvindo. Fica à vontade. Até o começo do mês que vem, o mês de junho, a gente está selecionando textos para o quarto Bang Literário, que vai sair no final do mês. Então, se alguém escreve, está ouvindo e está interessado, pode mandar também. Logo mais também vai abrir um regulamento para selecionar ilustradores. Os nossos ilustradores, eles são todas pessoas interessadas em colaborar no processo, sabe? Então, a gente também vai selecionar, os ilustradores interessados podem mandar portfólio para a gente, para colaborar nesse processo. E vamos tocando, para o final do ano tem um Bang 4 aí. Então tá bacana. Pessoal interessado, fica aí a dica. Procurem se formar e se inscrever, porque o crescimento deve ser incrível, né? Pelas experiências que tu relatou aqui. E o Pergunta fica por aqui. É isso.